Então, pessoal, eu tô gravando mais esse videozinho aqui, que é na tentativa de ajudar vocês a entender aí um pouco melhor os conteúdos, tá? Então aqui, essa é um exemplo que eu estou trazendo aqui, é igual a uma atividade igual à atividade avaliativa 4. Então essa questão, ela pedia para nós, né? O CEO de uma empresa de grande porte está analisando a aquisição de uma máquina de corte e dobra de aço. O projeto é investir 250 mil na compra desse equipamento. Estima-se que isso gerará um resultado operacional antes do pagamento do imposto de renda, conforme mostra o diagrama a seguir. Muito bem, então vai investir 250 mil e vai ter no primeiro período 75, no segundo 85, no terceiro 100, no quarto 105 e no quinto período 80. Beleza. Quais são as informações aqui, onde tem algumas dicas para vocês? Então, ó, considerando que a depreciação dessa máquina é de 5 anos, depreciação linear, ou seja, 250 mil dividido por 5 anos, ela vai depreciar de forma contábil 50 mil por ano. Mas, professor, essa máquina daqui 5 anos pode ser que mude e ela seja vendida, eu sei. Mas os cálculos, as fórmulas, a gente considera sendo esse valor, né, linear, tá bem? Então, ao final do qual não possuirá valor residual, pois será totalmente depreciada ao longo desse período. Então, observando uma alíquota de 20% sobre o lucro tributável, presta atenção, calcular o valor presente líquido do investimento depois do pagamento do imposto de renda. Então, considerando uma TMA de 10%. Então, exatamente como tem no exemplo, como tem na atividade avaliativa de vocês, eu desenhei aqui, tá? O fluxo de caixa antes do imposto, a depreciação já expliquei para vocês, que é os 250 dividido por 5. Então, dá 50 mil por ano. Ele disse para nós que não vai ter valor residual. Lucro tributável. O que é o lucro tributável? Lembra que o lucro tributável é somente a diferença do teu fluxo de caixa menos a depreciação, porque esse valor, esses 250 mil, teoricamente são teus. Por isso que você não paga imposto sobre essa parte, mas paga imposto somente do lucro. Então, o imposto de renda de 20% em cima de 25 mil, 5 mil, e o nosso fluxo de caixa depois do imposto é o que? É o meu fluxo de caixa antes do imposto, menos o imposto de renda. Então aí me retornou aí 70 mil. E assim para todos os demais, não vou ficar lendo aqui, porque senão isso aqui vai ficar chato para vocês e cansativo. Bom, valor presente líquido depois do imposto. Então eu tenho 250 mil, que é o valor que a gente investiu, por isso que está negativo. E depois eu estou fazendo o cálculo, tá? Levando em consideração o fluxo de caixa depois do imposto de renda. Por que tu não fez antes, professor, como no exemplo, etc. Porque aqui nessa questão, se liga, ele está dizendo para mim o seguinte, ó, calcular o valor presente líquido do investimento depois do pagamento do imposto de renda. Só pediu isso, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Ah, professor, e se na prova pedir? Bom, se na prova pedir, você vai fazer o que está pedindo. Se está te pedindo antes do imposto de renda e depois do imposto de renda, você vai fazer, mas leia o que está pedindo. Nesse caso aqui, está pedindo só o fluxo de caixa depois do imposto de renda. Então, 70 mil, o que é o 70 mil? Que seria o teu 75 menos o teu imposto de renda. Então, 70 mil é um valor futuro. Então, o povo estava nervoso lá pedindo as fórmulas, né? Para usarem o formulário e tal. A gente liberou até, mandou lá para vocês, para que
imprimam e levem na prova. Cara, olha quantas fórmulas você utiliza, né, no teu cálculo aí, tá? Se liga nessa. Só tá aqui dado F achar P. É a fórmula que a gente está usando aqui. Espera aí. Só um segundinho aí. Então, pessoal, voltando. Exatamente isso, tá? Dado o teu valor futuro, ache o P. Então, você busca a fórmula certinha para você utilizar. Então, conforme eu já disse, como o pessoal solicitou, tá todo esse formulário aí foi fornecido para vocês, vocês imprimem e levam lá na prova. Mas o que que ele está trazendo aqui para mim, ó? Conhecendo o valor futuro, determine o valor presente. É isso que eu substituí aqui nessa fórmula aqui para vocês. Então, valor futuro 70 mil, valor futuro 78, só você vai cuidar o Nzinho de cada um deles, em que instante eles estão. Bom, valor presente líquido depois do imposto, 55 mil. Tá? Não vou ficar enchendo o saco de vocês aqui, porque vocês podem pausar o vídeo aí e fazer o cálculo. Essa aqui é questão que o povo ficou nervoso e mandou lá um monte de questionamento. Então vamos clarear essa questão. Essa aqui é outra questão, tá? Eu tentei fazer uma questão para melhorar talvez o entendimento de vocês. Então, uma fábrica de peças automotivas está estudando investimento em um ativo e seus técnicos estimaram os seguintes valores em reais, de custos e receitas relativos à manutenção ah, desse ativo nos próximos 3 anos. Está errado, não é 3 anos aqui, tá? Aqui é 4 anos, que é o que a gente tem aqui. Tá? Então, no ano zero, valor de venda 220 mil. No ano 1, valor de venda 165, 2, 3 e 4. O que que significa o que tem aqui? Significa que esses 220 mil reais que tem aqui são referentes ao equipamento 0 km paradinho lá na fábrica. Esses 165 mil que tem aqui significa que você pode adquirir, que tem para venda no mercado um equipamento idêntico a esse, com um ano de uso, que pode ser comprado por 165 mil. A mesma coisa aqui, que com um equipamento com 2 anos de uso, você pode comprar por 110, um equipamento com 3 anos de uso você pode comprar por 55 e um com 4 anos de uso você pode comprar por 25. Bom, o equipamento no ano zero, que ele está parado, está quieto aqui na caixa, ele tem custo de operação zero e receita também é zero. Agora, quando ele começou a rodar, ou seja, do instante zero, está paradinho, daqui até o final do ano, de um ano de uso, então eu vou investir 220 mil nele. Eu posso vendê-lo por 165 mil ao final deste período, se eu achar conveniente. Ele vai me dar um custo de operação de 44 mil e ele vai me dar uma receita de 132 mil. Bom, aplicando tudo isso aqui, todas essas informações são valores futuros, né? Com o período, com o N de 1, e aqui a gente leva sempre passo a passo, um período, tá? Então ainda me deu um lucro, fechou o cálculo me mostrando que é 10 mil positivo. Segundo tempo, segundo ano de vida. Então ele sai do espaço 1 e vai até o 2. Então, se eu optar por um equipamento desses, então eu vou desembolsar 165 mil,
esse equipamento, após o período de 1 ano de uso, somente após o período de 1 ano de uso é que este equipamento vale 110 mil. Vou melhorar. Do período 1 até o período 2, eu vou comprar um equipamento desses por 165 mil. Quando ele terminar esse tempo dele de uso, eu posso vendê-lo por 110. E aqui já vou tentar explicar alguns questionamentos que as pessoas me fizeram, dizendo o seguinte: professor, mas então por que que eu não vendi quando estava positivo? Por que que eu vendo só quando está negativo? Porque este valor do teu equipamento, que você vai vender ele, é somente ao final daquele período. Mas aí, se você quiser, né, achar o ponto ótimo disso, aí tu vai ter que entender, achar, né, equipamentos ou valores que digam bem certinho qual é o ponto onde zera isso. Só que o que que acontece, gente? Ahn, a gente acaba comprando ou vendendo esses equipamentos por ano de fabricação e não por dia, minuto ou mês, da mesma forma que é um carro. Então, por isto que eu faço a análise no período inteiro e eu tomo a decisão ao término daquele período. Já vou tentar explicar de novo daqui a pouco. Então, no período de 1 a 2, eu comprei esse equipamento, vou comprar, eu posso comprar esse equipamento por 165 mil e vendê-lo por 110, depois que fechar o período, tá? Vou usar aí, ele vai me dar um custo de operação de 44 mil e vai me dar um rendimento de 120 mil. Então, este equipamento, né, com o período, com o tempo de uso de mais 1 ano, ainda me deu positivo o meu uh, fluxo de caixa. Terceira situação. Então, agora eu estou indo do período 2 ao 3. Estou subindo as escadinhas, ou estou andando em numa escala aí. Então, esse equipamento, que eu vou comprar ele por 110, ó, eu vendo ele aqui, então eu posso comprar ele aqui, valor do mercado, é isso que está tabelado, foi estudado. Então eu compro ele por 110 mil. No período, quando terminar esse período, eu vou vendê-lo por 55 mil. Então vai entrar de volta no meu bolso. Vai ter um custo de operação de 48 mil e vai me dar um lucro de 115. Então, aqui ainda fechou em 909. Então ainda está positivo. Aí vocês podem dizer, não, professor, mas eu vou vender aqui nesse período de 909 e não vou vender no período de 3 a 4, que é o que está aqui embaixo, porque está dando negativo menos 459 e eu não quero ter prejuízos na minha empresa. Pois é, só que, de novo, este valor aqui ou este valor aqui só vai ser apurado no final daquele período. Não são decisões, isso aqui são tudo projeções. E essas contas, esses cálculos aqui, essas tomadas de decisões que a gente faz, são sempre com base em um ano contábil. Então eu só tenho. Pode ser que esse valor aqui no final, porque aqui é uma projeção, pode ser que no final disso aqui, esse valor se mostre muito mais negativo do que está aqui. Então, a minha tomada de decisão, eu vendo isso, ou eu me desfaço desse equipamento, é somente quando essa curva muda. Quando ela faz essa inflexão. Aí vocês podem me dizer, não, professor, eu quero achar o ponto ótimo entre 909 e 454, porque enquanto eu estou tendo lucro, eu não vou vender. Não vou me desfazer, porque o equipamento tem que produzir, ele tem que trabalhar. Eu só vou passar a vender a partir de quando isso zerou, ou seja, quando começa a ficar negativo. Beleza, eu te super entendo, é exatamente esse o plano. Só que isso funciona de uma questão, de uma fórmula matemática. Mas aqui a gente está usando a matemática para nos dar uma dica de como a gente pode tomar uma decisão. Por isso que esse equipamento aqui,
eu vou vendê-lo ao final do quarto ano, entre o ano aqui 3 e 4. Até vou escrever aqui para ficar registradinho aqui. Então aqui ele vai do 3 até o 4. E aqui, ó, se você quisesse, ó, eu até parei aqui, eu tô com essa informação só até aqui. Justamente, já fiz esse exemplo para te balizar, para te dizer bem certo. Então eu venderia isso ao final desse período. Então aqui nós temos 2, 3, 4. Então, quando terminou o quarto ano de vida, de uso dele, eu vendo. Simplesmente você pode prestar atenção, que é quando isso zerou, eu vendo. E aqui eu botei um valor bem baixo, mas tem valores que podem ser gigantescos, tá? Ah, pera aí um pouquinho. Então tá, gente, voltando. Olha só, isso daqui é uma prova de 2018, lá fazem alguns anos aí. É, então eu estou trazendo aqui para vocês uma ideia de como é que vai ser essa prova. Então tem questões que eu estou passando aqui para vocês que são sim de acordo lá com aquela atividade 4, aonde vocês acabavam, né, estudando a parte teórica e assinalando a questão correta. Tinha uma outra parte aqui, desculpa, essa aqui não sei se caiu, se tinha lá para vocês, eu acredito que não, que essa aqui é assinale a coluna da esquerda com a coluna da direita. Essa outra aqui mostra também mais uma ideia de questões aqui, né? A parte bem teórica aí, assinale VOF, seguindo de novo, tinha mais coisas aqui. Eu dei um print aqui na prova e coloquei aqui no PowerPoint para vocês ficarem sabendo que tinham essas, era dessa forma que a gente fazia. Então, porque o povo fica, nossa, e como é que são as provas do Georges e como é que é isso e como é que era? Isso aqui era da época que, lá de 2018 ainda, tá? Outra questão aqui da prova de 2018, mas eu tô te trazendo um jeito de você observar isso. Então, aqui é igual a atividade avaliativa 5. Só que tem uma dica aqui para você. Olha só. Questão 5. Você faz parte de uma equipe de engenheiros que foi designada para realizar a avaliação dos equipamentos utilizados em determinada indústria pasteurizadora. A você coube avaliar o sistema de resfriadores. E vistoriando o equipamento, você conclui que o mesmo apresenta vida aparente de 3 anos. Gente, se liguem. O que vocês vão considerar nos cálculos de vocês é a vida aparente, tá? E consultando a nota fiscal, constata que este sistema de resfriadores foi comprado há 3 anos passado. Então aqui está igual, professor. Sim, está igual. Então é um exemplo que eu estou trazendo para ti. Naquele da atividade avaliativa 5 não eram iguais. O que vale é a idade aparente, tá? Você realizou uma coleta de dados e obteve os seguintes informações. Gente, olha só como é igual a atividade avaliativa. O modelo similar é vendido por 152 mil. O de vocês lá não lembro quanto era, se era 30 ou quanto é. A vida útil estipulada desse equipamento é de 14 anos. Acho que o de vocês também era. Valor residual 10% do valor do novo. Já sabemos então que se 10% é o valor residual, 90% é o valor depreciável. Guarda aí. Então, considerando os métodos, lembra que na prova, na atividade avaliativa, eu repetia isso e pedia para você responder pelo método linear, depois pelo método de Cole e depois pelo método da percentagem constante. Copiava e colava, copiei e colei elas para pedir para você cada uma delas responder por um método. Aqui é a mesma coisa. Olha só, considerando os métodos lineares de Cole, da porcentagem constante, realize a avaliação dos equipamentos. Então tá aqui, ó. Inclusive que vocês veem como isso aqui era uma prova mesmo. Tava lá o método de Cole, linear de Cole e método da percentagem constante.
Aqui embaixo eu botei as respostas, porque vai que alguém queira fazer esses cálculos para aproveitar para fazer uma revisão. Tá tudo valendo aí. Outra dica para vocês. No formulário que foi dito lá para vocês, que vocês podem imprimir e levarem junto, tá aqui as fórmulas, ó. Método de Cole, método da percentagem constante, método linear usando essa planilhazinha aqui. Também pode ser de acordo com a parte 4 da unidade 3. Tem lá do método linear, tem o videozinho mostrando para vocês, se eu não me engano, é a última transparência do videozinho. Eu falo bastante sobre a forma de você trabalhar com o método linear, tá bem? Ah, quanto é que é o valor aqui, professor? É 122, porque aqui no meu Excel ele não está fazendo do jeito que eu queria que ele fizesse, tá? Seguindo aqui, mais uma dica. Deixa eu ver se esse aqui tem. Não, não tem. Olha só. De novo, igual a atividade avaliativa 5, só que agora estão todas as informações junto, mas não mudou nada. Quer ver? Você só precisa se orientar quem é quem aqui, ó. Determinado perito foi intimado pelo juiz da comarca de Ijuí para realizar a avaliação de uma sala comercial que possui 145 metros quadrados. Então ele consultou a documentação necessária, tudo a mesma ladainha de antes, ó. Matrícula atualizada do imóvel e a seguir realizou uma vistoria minuciosa e anotou todas as características da região e da sala comercial. Durante a vistoria, o perito soube que o referido imóvel que ele está avaliando, dois pontos. E aqui tu tem que as informações estão misturadas e você tem que se ligar e ver quem é quem. Encontra-se alugado por 2.500. Parou. O que é R$ 2.500 de aluguel que você está recebendo todo o mês? Ah, professor, se eu estou recebendo R$ 2.500 todo mês de aluguel, significa que eu estou tendo uma renda. Vai guardando. Possui 10 anos de uso e tem vida útil de 40 anos, de 50 anos. Opa, então ele ainda tem uma vida para me dar retorno de 40 anos. Essas informações, pelo menos essas três aqui, servem, essas três primeiras, servem para que eu leve em consideração o método da renda. Antes que o povo se desespera, quem é o método da renda? Tá aqui, ó. Dado A, achar P. É isso que eu te pedi para você fazer. Professor, mas tu está dizendo de novo aqui a fórmula. Estou dizendo de novo a fórmula que está na primeira parte do formulário, que foi o que o povo pediu. Tá lá. Mas aqui eu estou repetindo para você de novo, tá? E ainda estou te dando mais uma dica, ó. N é o número de períodos, meses, considerando os meses que faltam para terminar a vida útil. Eu até vou dar uma conferida nessa resposta aqui daqui a pouco, mas é o seguinte: quem é o N? Bom, ele tem 10 de. Vou botar aqui do lado, que é o que a gente está falando do método da renda. Ele tem 10 de idade aparente, tem 50 de vida útil. O N são 40 anos. Bom, 12 vezes 40, x meses. Por que que é interessante e eu tenho que considerar isso? Porque nas informações que tem aqui, ainda não apareceu ninguém me dizendo uma taxa para mim poder utilizar, porque eu sei que no método da capitalização da renda eu preciso ter uma taxa. Seguimos. Tem parcela depreciável de 90%. Opa, já sei que essa parcela depreciável de 90% eu não considero, por exemplo, no método da renda. E muito menos no método comparativo direto de dados de mercado. Então eu já sei que para que serve essa aqui. Porque está dizendo aqui para mim. Então ele vai me ajudar no custo de reprodução. Na prova, escreve do lado qual método que você vai utilizar. Então, o aluguel, esse aqui serve para renda. Parcela depreciável, esse aqui serve para o custo de reprodução.
E estou aqui, olha, 5 já te dizendo de novo, ó. Tem custo de construção estimado em 1,3 cube por metro quadrado, incluindo o valor do terreno. Tranquilo? Quantos metros quadrados tem? 145. Quanto é o cube? É isso. Não tem fundo de comércio. De novo, ó, tudo informações que você vai utilizar. Tu pode botar do lado aqui, coloca, sei lá, escreve aí custo de reprodução, que é onde você vai utilizar os dados. Não tem fundo de comércio. Beleza, custo de reprodução. Vantagem da coisa feita. Custo de reprodução. Fica em 20% do seu valor total. Nesse caso aqui, eu dizia, né, para as pessoas, ó, o valor do cube desse mês é de 1.600. Na prova de vocês eu não fiz isso, não coloquei o custo do cube, que é para não dar nenhum tipo de confusão, tá? Então esqueçam esse dado 7 aqui. Ah, mas para quê? O que que eu faria com esse dado 7? Olha aqui a resposta, tá? São 192 cubos. Se eu quisesse saber isso em dinheiro, eu pegava 192 cubos,27 e multiplicava por R$ 1.600 o preço do cubo. Eu tinha em dinheiro hoje. Mas no custo de reprodução, eu estou te pedindo para que você me informe exatamente, somente em cubes. Aqui até está em dólar aqui, mas é 192,27 cubes, que é o que eu estou te pedindo lá. Mais dicas para nós, ó. Na sequência, o perito coletou dados em 6 outros imóveis comerciais, todos com o mesmo padrão construtivo. Opa, espera aí. Onde é que eu vou levar em consideração um padrão construtivo? Fator equivalência. Mas daí já estou levando, pulei. De novo, está lá no formulário para vocês, ó, o método comparativo direto de dados de mercado. Toda aqui você só imprime, chegam lá na prova, vão passar quando tem a folha de rascunho, você vai preenchendo aí, ó. Fator de equivalência ou padrão construtivo. Então, aqui, vejam a prova que eu apliquei, inclusive na atividade avaliativa 5 de vocês aí. Todos com o mesmo padrão construtivo. FE igual a 1. Já resolvi a tua vida. Na mesma localização, FT1. Já resolvi a tua vida também, tá? Aí aqui tem os dados da sala 1 a 6. Aí é exatamente o mesmo cálculo que a gente fez lá na atividade avaliativa 5, eu já vou mostrar aqui para vocês as respostas desse cálculo aqui. Também concluiu que a taxa de desconto para antecipação de receitas de pagamento à vista e de aluguéis é a mesma da caderneta de poupança, estimada em 0,5% ao mês. Então, o dado que estava me faltando da minha taxa de desconto de 0,05% ao mês está resolvido, tá? Então vamos lá. Agora eu li, eu identifiquei quais são as informações. Então vamos começar aqui pela informação do método da renda. Tá tranquilo. Aqui em cima tá a formulazinha que você vai usar, a idade, a vida útil, o valor do aluguel, a taxa de desconto, já descobrimos de onde que vem, e já temos aqui o valor do imóvel de 454. Eu não tenho certeza desse valor, eu vou corrigir, vou olhar daqui um pouquinho e já confiro aqui com vocês, tá? Vamos avançar nessa outra parte aqui. Método evolutivo. Então, quais são os dados de método que eu preciso, que eu vou usar no método evolutivo? Ahn, idade aparente, vida útil, parcela depreciável, custo de construção de 1,3 e vantagem da coisa feita. São as informações que eu estou precisando. Vamos ver se é real. Então, a idade 10 anos, vida útil 50, custo de construção. Da onde que surgiu esse 188 aí, professor? Esse 188, simples, tu vai pegar o 145, vai fazer 1,3. E valeu. A gente só está falando em cube aqui. O valor do terreno, zero. Por que que o valor do terreno é zero? Lembra que eu falei que a 1,3 já está levando em consideração o terreno? Depreciação pela reta.
Olha só, no formulário de vocês está escrito lá: cálculo da depreciação para bens imóveis. Então tá lá, pela reta, pela parábola e por Ross. Eu pintei aqui, vocês só vão utilizar ou vão utilizar na prova esse que está pintadinho aqui, o método da reta, da parábola e de Ross. Nós não ocupamos, porque eu posso utilizar qualquer um desses nas minhas avaliações, professor? Pode. E depois tem outras fórmulas. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é só uma introdução? Tem Ross-Heideck também e outras coisas. Mas a gente fica só no da reta, porque a reta, a princípio, ele fica um pouco mais dentro do que os contadores trabalham. Então, apliquei a fórmula e tenho lá a depreciação de 33,93. A vantagem da coisa feita. Vantagem da coisa feita: 20% do seu valor. Beleza, resolvido. O meu valor do imóvel está tudo certo. Professor, ah, tem alguma parte, tem um exercício, desculpa, tem lá que é, agora não lembro se é o 3.3 ou se é o 3.2, enfim, onde tem um cálculo desses aqui na aula bem aberto, bem especificado, tá? Mas não mudou nada da atividade avaliativa 5, só que agora todas as informações estão juntas. A única coisa que tem de diferente é que você precisa separar qual é a informação que você aplica em cada um dos métodos. Deixa eu ver aqui que eu já vou resolver isso, vai ser agora. Ah, então vamos fazer a conta, né? Nosso imóvel tem 40 anos vezes 12 meses, 480. Tá aqui, 480, fechou exatamente, está certinho o meu cálculo aí que eu estou passando para vocês. Não fiz bobagem. Beleza. Então tá, esses valores aqui fecham. Podem fazer aí os cálculos se vocês quiserem. Ahn, bom, mas e essas outras informações todas aí, professor? Então eu risco aqui. Na prova você pode já deixar apontado, ó. Ele coletou dados em 6 outros imóveis comerciais, todos com o mesmo padrão construtivo. FE igual a 1. Já puxa ali do lado um risquinho, escreve FE igual a 1, para você se ligar. E na mesma localização, mesma localização. Então, se estão todos na mesma localização, fator transposição FT igual a 1. Resolvido. Beleza? As informações que ele pegou aqui. Então, sala comercial, valor inicial, vou pegar só um, tá? Mas vocês já fizeram lá, já vi nos vídeos, tá de boa. Então, sala comercial 01, área 125 metros quadrados, vendido por 140 mil. Qual é o procedimento? Vou pular. 140 mil dividido por 125, eu tenho meu dado inicial. Fator fonte é 1, porque ele disse para mim que foi vendido. Já puxa do lado aqui uma perninha e escreve fator fonte 1. Em oferta, fator fonte 09, vendido. Fator fonte 1, fator fonte 09, 09, 09. Tá. Bom, eu estou só pulando aqui, mas eu já vou te mostrar o passo a passo. Então, fator fonte 1, fator equivalência 1, fator transposição 1. Fator área, cara, a princípio é só esse o cálculo que você vai ter que fazer. E aí o que que eu faço para mim saber que mundo que eu tô? Volta para cá. Ó, tô te dando as fórmulas aqui e depois eu te dou todo um passo a passo aqui, tem 11 passos, tá? Então, essa ideia inicial aqui, você vai colocar amostra 1, 2, 3, 4, 5, os dados iniciais, você já sabe como calcular, todos os fatores. O que rola aqui, por exemplo, o fator área, que é o único que você vai ter que calcular. Lembra que eu fiz lá no outro vídeo, mostrei para você como calcular. Então, o meu fator área é a área do elemento pesquisado dividido pela área do meu imóvel, do meu avaliando. No caso aqui, esse aqui era 145 metros, elevado na N. E aí o que que eu faço, professor? Bom, esse N ele é 0,250 quando essa diferença for inferior a 30%, essa diferença de áreas. E assim, ó, já vou largar vocês aqui
mais ou menos entendendo. Aqui, ó. Cara, dá uma olhada, assim, tu já sabe mais ou menos olhando, ó, 125, o teu tem 145. Será que a diferença dá 30%? Dá só uma olhada por aqui, tu já mata a charada. Só olhando aqui tu já mata. Mas tem dúvida, faz a regra de 3 lá que nem eu dei a dica para vocês naquele outro videozinho. Beleza. Então aí você tem o dado inicial, multiplica pelos fatores e você tem o dado final. Não vou encher teu saco, tem as respostas aqui para você conferir depois, tá? O que eu quero que você entenda é que aqui eu te dei um passo a passo que está no formulário que tu vai poder levar para a prova, tá? Então, ó, você vai calcular a média. Como é que eu faço para calcular a média, professor? Soma tudo e divide, nesse caso, por 6. Opa. Calcula o desvio padrão. Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Então, quem não sabe fazer na calculadora científica ou qualquer outra coisa, lembra que teve lá naquele videozinho que eu expliquei para você fazer um por um e obter o teu desvio padrão. Terceiro passo, você vai sanear o universo. O que que é sanear o universo? Sanear o universo é descobrir. Então, ó, calculei a média, calculei o desvio padrão, descubro as amostras extremas, a de menor valor e a de maior valor, e vou levar em consideração o critério, o valor de Chauvenet. Desculpa, cadê ele? Eu apaguei. Peraí, ele tá aqui. Aqui, ó. Então, nós temos o T de student e temos o critério de Chauvenet. Tá aqui, tem 6 amostras. Se liguem que é o exemplo, a prova lá de vocês terá no máximo 6 amostras. Então, para você já ir se ajustando, tá? Também essa outra parte aqui, a tabela T de student, eu ajustei para ti, tá? Então, vamos lá, volta para cá. Então, ó, sanear o universo amostral através do critério de Chauvenet. A razão entre o desvio da amostra, valor máximo, menos a média, e a média menos o valor mínimo. E o desvio padrão não poderá exceder o D sobre S tabelado. Opa! Então vamos lá. O máximo e o mínimo, apliquei todas as fórmulas aqui, isso aqui como está no Excel. Então o meu valor crítico máximo é 173. Então deu certinho, não preciso excluir nada dessas amostras aqui. Tá tudo beleza. De novo, atividade 5. Como são 6 amostras, eu vou usar o T de student para mim não pular. Então, volta lá, passo 4. Se for o caso, retirar as amostras que não passaram no critério. Não foi o caso, sigo a vida. Tá? Adotar a teoria estatística das pequenas amostras. Então, o T de student para 6 amostras. Está lá ele. É 1,44. Sigo a vida. Aí eu tenho o meu x máximo e o meu x mínimo. Tenho o meu x máximo e o meu x mínimo. Vou calcular a amplitude. Como é que eu faço para calcular a amplitude, professor? É o meu x máximo menos o x mínimo. Tá lá. Amplitude. Nesse caso aqui, 80. Sétimo passo: dividir a amplitude por 3 a fim de obter as 3 classes. Dividir a amplitude por 3 para mim obter as 3 classes. Oitavo passo: localizar os valores pesquisados nas 3 classes. Olha aqui. Por exemplo, primeira classe, x mínimo, é o x mínimo, vai até. Aqui tem a resposta. Ou melhor, primeira classe, ele é o meu x mínimo, mais amplitude, então ele foi para 1010. Continuo fazendo isso. Daí eu tenho a segunda e a terceira classe. Beleza. Para que serve isso aí, professor?
Bom, dentro da classe de 983 a 1010, eu tenho quantos dados? Vamos ver se eu tenho. Tenho 1003 e 1005. Tenho dois dados. Escreve aqui do lado ou em qualquer outro que você quiser lá, bota esse doisinho para você se ligar que são dois dados. Classe 2. Então, o cálculo que você fez, dá uma olhada se tu tem alguma entre 1010 e 1037. Entre 1010 e 1037 não tenho ninguém. Entre 1037 e 1064, quantos dados eu tenho? 162. Beleza. Bom, a coisa que vocês precisam se ligar: soma dos pesos. Lembra, vou colocar dentro do balaio. Esse cara aqui pesa 2. Esse cara aqui pesa 2. E esse cara aqui pesa 1. Professor, e se tivesse 3, mais uma amostra aqui, se tivesse 3, quanto seria o peso? 3. Então, cada um, esse pesaria 3, esse pesaria 3, esse pesaria 3. No caso, esse pesa 2, mais 2, mais 1, 5. Beleza? Somei todo mundo. Soma dos valores ponderados. Lembra? 2 vezes 1003, 2 vezes 1005 e uma vez 1062. Somei tudo, 5.081. Tomada de decisão é esse 5.081 dividido pela soma dos pesos. Então, o meu valor, aqui eu já puxei direto porque eu somei lá, né? Então, o meu valor deu 1.016 e o valor aqui desse imóvel fechou em 1.047. Gente, tudo igual, nada diferente. Tá aqui todo o passo a passo para você fazer. Eu parei aqui no passo a passo 8, mas ele está dizendo, ó, atribuir os pesos às classes de acordo com o número de valores que foi localizado. Acabei de explicar para você. 10º passo, realizar a soma dos pesos e a soma dos valores de acordo com os respectivos pesos. Dividir o valor obtido da soma dos valores pela soma dos pesos. Tá aqui. Multiplicar o valor final pela área a fim de obter o resultado final. Então, assim, eu espero que tenha conseguido clarear aí a ideia de vocês com todas essas informações. Professor, o que que cai na prova? Qual é o conteúdo? Esse conteúdo que está aqui. Tá? Então, a grosso modo, a unidade 3 é a que cai nessa última avaliação. Tá? Para facilitar a vida de vocês, então é só esse conteúdo. A gente resolveu liberar ali para vocês as fórmulas. Tem essa fórmula com esse passo a passo aqui para te ajudar. E tem esse videozinho aqui que é para te ajudar. Beleza? Abraço, gente.